Oi gente, tudo bem? Hoje é um vídeo mais de atualização. Eu já fiz um vídeo de uns 3 a 4 meses atrás, falando um pouco, né, como tinha sido o reconhecimento da cidadania do Bruno, falando que a gente ia mudar de cidade aqui para Torino, a gente veio para Torino e vou fazer esse vídeo hoje atualizando como tá a situação da gente aqui. Então a gente já tá em dezembro. E então são 5 meses desde o último vídeo, e não são 3 nem 4 meses, então são 5. E quando eu gravei esse último vídeo, a gente tinha acabado de chegar, o Bruno tinha acabado de arrumar um trabalho e a gente estava conhecendo ainda a cidade. A cidade em si, ela é bem o que a gente imaginou mesmo, supriu as nossas expectativas. A gente tá em outro Airbnb, então eu gravei o último vídeo, a gente tava num apartamento, no estúdio, no centro, então tava bem ali no meio da muvuca, num lugar turístico mesmo, bem cheio. E aí a gente mudou para um lugar mais afastado, é quase na divisa com uma outra cidadezinha. É porque aqui na Itália tudo, as cidadezinhas são todas assim grudadinhas umas nas outras, e você não sabe onde começa uma e termina a outra. Então é a mesma coisa aqui. Então a gente tá quase na divisa, assim, atravessou a rua, já é outra cidadezinha. Cidadezinha não, né? Região metropolitana de Torino. Então já é outra cidade, mas a gente ainda tá em Torino, né? Na região que a gente tá, a rua que a gente tá é Torino ainda. E a gente tá no Airbnb e a gente vai ficar aqui nesse Airbnb até fevereiro. A partir de fevereiro a gente ainda tá decidindo o que a gente vai fazer. E aí, né, conforme for acontecendo as coisas, eu vou contando para vocês. Mas o que eu queria contar principalmente aqui nesse vídeo é como tá a minha situação de residência aqui, né, de autorização de residência, porque como o Bruno tem dupla cidadania, eu como esposa, eu tenho direito a uma residência aqui, né, uma autorização de residência aqui na Itália. E aí, essa autorização de residência, eu apliquei para ela, pasmem, em junho, assim que o Bruno pegou a identidade dele, né, requisitou a identidade dele italiana, eu já fui lá e já solicitei a minha autorização. Então, eu fui, que era pelo correio, só para vocês entenderem um pouco do processo, bem resumidamente. Era pelo correio, então eu fui no correio, eu peguei um envelope no correio, preenchi um formulário, anexei os documentos, cópia de passaporte, mandei, fui no correio, paguei uma taxa de se eu não me engano, foi 115 euros. Eu paguei, mandei pelo correio. E aí, normalmente, quando a gente faz isso, vem, né, no recibo lá, vem escrito a data que a gente tem que comparecer, o que eles chamam aqui de questura, mas eu acredito que seja uma polícia, se não é uma polícia estadual, é uma polícia federal. É o equivalente ao que seria uma polícia federal no Brasil, mas eu acho que aqui é meio que estadual. Eu não entendo muito bem, mas se chama questura. É a polícia, eles são da polícia. E aí, quando vem essa data, a gente tem que comparecer essa questura e levar a documentação original para eles confirmarem lá com a cópia e preencherem outras coisas, tirar a digital e aí então mandar confeccionar o nosso cartão de residência. Só que aí isso eu fiz quando a gente estava lá no local, na cidadezinha minúscula no sul da Itália, que a gente fez o procedimento da cidadania. E a gente logo mudou para cá. Então, 2 semanas depois, a gente mudou para cá. E aí eu pensei, não, eu vou transferir para lá e aí tá tudo resolvido. Aí eu tentei falar com a questura aqui de Torino. E aí eu tentei, não consegui. Mandei um e-mail, eles me responderam falando que eu teria que ir lá, que eles não agendariam por e-mail, eu tinha que ir lá para agendar. E aí acabou, sabe, que eu dei uma enroladinha mesmo, porque sabe aquela preguiça de resolver burocracia e a gente fica adiando até o último minuto? Então, foi isso que eu fiz. E aí, eu tentando agendar por telefone, por e-mail, eles não respondiam, eu mandava outro e-mail, eles não respondiam, eu fui adiando, procrastinando essa questão. E aí, final de setembro, eu falei, não, vou ter que ir lá mesmo pra resolver, porque por telefone e e-mail não vou conseguir agendar mesmo não. Mas eu também não estava evitando ir porque eu já tinha escutado algumas coisas ruins sobre essa questura específica, sabe? E também entrei no Google para ver o review lá, nossa, péssimo, cada reclamação. E eu tava evitando passar por aquela situação. Mas enfim, a gente foi. Aí no dia que a gente foi, eles não atenderam, porque já eram umas 10h30 da manhã.
e eles não atenderam, falaram pra gente voltar, tipo, isso era uma sexta-feira, pra gente voltar na segunda. Aí, na segunda, a gente voltou, aí a gente voltou cedinho, 8 horas, e aí a gente pegou uma fila do lado de fora, e depois, conforme todo mundo foi entrando, a gente entrou, falou o que era, o que precisava resolver, né, que tinha iniciado o processo e ia concluir aqui. A moça pediu para esperar, a gente esperou. Aí esperamos uns 30 minutos, ela foi lá dentro com meu papel, né, meu recibo do envio da documentação, e aí voltou com uma data, que aí já era na outra semana, né, na quarta-feira, isso foi na segunda, então 10 dias depois, numa quarta-feira. E aí nesse dia que ela pediu pra gente voltar lá, já era 16, eu acho, de outubro. E aí a gente foi na quarta-feira. Chegamos lá muito cedo, era 8 e pouco, o nosso horário era 9 horas. E a gente entrou na fila, a fila tava bem maior. E aí a gente entrou lá. E assim, lá eles resolvem tudo. Lá o prédio mesmo de resolver coisa de imigração, né? De vistos, essas coisas. Então tem gente lá pra resolver, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo pra resolver tudo quanto é tipo de visto, de autorização, e tá todo mundo ali. E aí a gente pegou a fila, a gente conseguiu entrar, já era 9 horas, então deu certinho com o horário. E aí deram uma senha pra gente e passaram a gente pra outro lugar lá dentro. E aí a gente foi, e assim, demorava chamar uma senha e outra, demorava uma senha e outra, mas a gente já tinha ido preparado para esperar a manhã toda. O Bruno tinha até avisado no trabalho que ia chegar mais tarde, porque a gente não sabia que hora que ia sair de lá. E aí no começo ele foi comigo para me acompanhar mesmo e falar italiano se precisasse, porque eu acho que eles não gostam muito de resolver as coisas no inglês, sabe? Aí eu falei, não, vamos, porque aí você fala por mim, né? Você explica tudo. E aí acabou que ainda bem que ele foi, porque ele teve que assinar um documento lá, se ele tivesse ido ia atrasar, porque, né? Mais ainda porque ele teria que assinar. Enfim, aí a gente chegou, esperou lá, entrei 9 horas, e aí a gente foi ser atendido, já era quase meio-dia. Então ficamos lá esperando, em pé, porque tava lotado de gente, até quase meio-dia. A gente entrou, a mulher perguntou todas as informações, conferiu o documento, pediu o endereço, tudo certinho, pegou as fotos, que tinha que levar foto, e aí passou a gente pra parte que eu ia tirar minha digital, né? E aí fui lá e foi rapidinho, eu esperei uns 20 minutos só, já entrei. E aí eles colocam lá a sua altura, tira digital, você assina um papel e tá liberado. Então eu fui liberada, a gente foi liberado, era quase 1 hora, não era 1 hora ainda não. E aí depois disso seria só esperar o cartão ficar pronto, eles iam mandar uma mensagem no celular, ou mandar um e-mail, ou a gente mesmo tem um site que entra com o código que eles dão, né, tipo um protocolo que a gente mesmo pesquisa se está pronto ou não, para ir lá buscar. Aí tô eu vivendo a minha vida, o Bruno trabalhando, eu trabalhando, a gente vivendo a vida. Me ligam numa sexta-feira, quase perto do meio-dia, do número daqui, né? E eu não falo italiano, eu entendo algumas coisas, mas eu não falo, mas eu já vou ter que atender, porque se for lá da questura, eu até imaginei, porque se for da questura. Aí eu atendi. Aí a moça falou, é a única coisa que eu entendi, teve um erro na sua aplicação do permisso. Aí eu não entendi nada que aquela mulher falou. E aí eu, na minha inocência, pedi, né, eu poderia falar em inglês, mas a mulher bufou no telefone, bufou mesmo, tipo, desse jeito. E repetiu de novo, um pouco mais devagar em italiano, só que eu não entendi. Eu achei que eu tinha entendido. Mas eu não entendi. E ela já tava sem paciência e eu nervosa, porque aí quando ela bufou, eu fiquei mais nervosa ainda, e aí eu não entendi mais nada mesmo. E aí eu deduzi que ela falou alguma coisa de foto, eu entendi fotocópia, e aí deve ter faltado o documento de todas as páginas do passaporte, porque eu tinha tirado só dos dados e do carimbo, né, quando a gente chega aqui. E aí o Bruno tentou ligar para saber o que era, não atenderam, porque eu acho que na sexta encerrava 1 hora, e quando ele conseguiu falar, porque ele estava trabalhando, né, quando ele conseguiu um tempo, conseguiu ligar, já não estavam mais trabalhando, eu tinha encerrado o expediente. Aí eu falei, não, então segunda a gente vai lá ver o que é. Aí, segunda a gente foi, chegamos lá na fila, não deixaram a gente entrar, mandaram a gente voltar de terça a sexta.
Não quiseram nem ouvir o que a gente, qual que era o problema que a gente tinha. E nisso o Bruno tava tentando falar no telefone, só que uma hora a pessoa não tinha chegado, na outra hora a pessoa foi grossa falando que tinha que ir lá, sendo que a gente já tava lá na porta e não estavam deixando a gente entrar. E aí eu falei, não, você vai ligar de novo, eu só saio daqui enquanto esse povo atender e falar o que realmente precisa, ou falar uma data, uma hora que tem que vir aqui de novo. E aí ele ligou de novo. E eu vou falar pra vocês, gente, você não falar a língua num país burocrático igual a Itália é terrível, porque eu ficava assim, me dava palpitação de tentar resolver e de brigar, sabe? Porque o Bruno é uma pessoa muito calma, entendeu? Nessas horas, você tem que falar com eles igual eles falam com você, igual eu já falei aqui, não abaixa a cabeça, entendeu? Só que quando você não fala a língua, você não consegue, e aquilo me deu uma palpitação. Mas aí no fim atenderam o Bruno, e aí falaram que eu tinha que levar 2 cópias, 2 fotos novas, e era só ir lá de terça a sexta, 8 horas da manhã, e levar 2 cópias. E aí eu falei pro Bruno, então vamos embora, né, porque não vou resolver nada aqui hoje mesmo. E aí a gente volta com as fotos e tudo. E aí isso assim, já tinha passado várias semanas, então a gente já estava em novembro, quando foi todo esse rolo, então a gente já estava em novembro e estava parado porque não, tipo, ele nem sabia o que tinha acontecido, né? Eu achei que tinham sumido a foto, então eu falei, não é possível que sumiram a foto. Aí até o Bruno achou também, porque o cara, na hora que ele tava tratando o Bruno assim, eles fazem isso, eles falam de qualquer jeito. Aí tava tratando o Bruno assim de qualquer jeito. Na hora que o Bruno falou o meu protocolo, que ele parece que ele pesquisou lá e olhou o que tinha acontecido, ele amansou. Aí a gente achou que eles tinham sumido a minha foto, por isso que eu precisaria de outra foto. Então a gente vem aqui, traz a foto, entrega a foto e pronto, né? Vai ser rápido. Aí lá fomos de novo. Aí nesse dia a gente saiu bem cedo, assim, Bruno, vamos bem cedo pra resolver esse trem logo e aí você vai trabalhar. E aí a fila tava maior ainda do que da outra vez que a gente foi lá, né, das outras vezes. Aí a gente esperou na fila, ficou lá na fila, conseguimos entrar. Na hora que a gente entrou, eu acredito também que já era mais de 9 horas. Aí a gente entrou, aí esse dia assim tava lotado, eu não sei o que tava acontecendo, mas tava lotado. Aí a gente esperou ali fora, dentro, mais um pátio fora, de onde é realmente onde eles atendem. Ficamos lá sentados, um frio, nunca passei tanto frio nesse dia da minha vida, porque é um galpãozão e bate um vento, frio. E aí a gente ficou ali um tempo esperando ainda, isso com a cena não, já é o mesmo procedimento da outra vez. Isso assim, a gente explicou o que tinha acontecido um erro, que era para trazer 2 fotos. E eu, na minha inocência, achei, não, vai falar pra gente ir lá, só entregar as fotos e beleza, vamos embora. Deram a senha, mandaram a gente esperar de novo. Era tipo uma senha mais de 90. Aí eu falei assim, meu Deus, vamos sair daqui 5 horas da tarde hoje. E aí nesse dia, foi dando perto do meio-dia, foi aproximando a senha. Eu falei assim, nossa, vamos sair daqui mesmo horário. Beleza, né? Já tava assim, pé da vida por estar lá, tendo que esperar, sendo que eles, né, na minha cabeça tinha sumido a foto. Por que eu tinha que estar lá esperando o Bruno, perdendo, né, o tempo de serviço dele lá esperando, sendo que foi um erro deles. E fiquei lá, mas aí a gente ficou lá esperando e passou um pouco do meio-dia e atenderam a gente. Aí na hora de atender, a gente teve que fazer praticamente o mesmo procedimento da outra vez. Só que sem documentação nenhuma, sem cópia, porque eu já tinha entregue as cópias. E aí meio que a gente entendeu que a moça que atendeu a gente da outra vez que a gente foi lá, que era a aplicação normal, ela preencheu tudo errado. Eu não sei o que ela fez de errado, mas assim, o pouco que o Bruno conseguiu entender lá delas conversando, porque não explicaram nada pra gente, a gente só viu eles conversando, o pouco que ele entendeu é que tinham preenchido tudo errado, e a gente teve que refazer. E passando frio, porque era um lugar muito frio, e foi um dia que tava bem frio. E aí passaram a gente lá para outra área lá que era para tirar digital de novo. Eu não entendo, gente. Não, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando falarem para vocês da burocracia italiana, não passa nem perto da brasileira. Só isso que eu tenho para dizer, nem perto.
eu tive que tirar de novo as digitais. E o pior não foi isso, o pior é que eu não sei o que estava acontecendo nesse dia, que o sistema estava lento, o que levou da outra vez meia hora, a gente saiu de lá 4 horas da tarde. 4 horas, a gente chegou lá 8 e pouco. Não era 8 e pouco não, eu acho que era nem 8 ainda. E a gente saiu de lá 4 horas da tarde. E assim, não, e nesse dia eu até comecei a gravar um vlog, tanto que essas imagens aí eram para um vlog, só que eu saí de lá tão nervosa, com fome, com dor de cabeça, porque eu fiquei muito tempo sem comer, passei frio. Aqui, assim, em mim, chega a doer de tanto frio que a gente sentiu lá dentro, porque é muito frio lá dentro. É um galpão mesmo e não tem aquecedor nem nada, e tava muito frio, ventando. E eu fiquei com dor no maxilar, de forçar, enrijecer por causa do frio, sabe? E sei que o povo lá tava todo mundo nervoso, porque formou aquele tanto de gente, aquela multidão de gente esperando pra tirar a digital, que tava demorando demais. Então, assim, a gente gastou ali quase 4 horas só pra tirar a digital. E no fim, por um erro completamente deles. Então a gente foi lá várias vezes pra tentar resolver o problema. No fim, quando a gente achou que tinha resolvido, eles fizeram a bagunça deles lá e pediram pra gente ir lá de novo. Aí a gente foi de novo, passou pelo procedimento inteiro. Ainda foi um dia pior que a outra vez, porque a gente teve esse problema aí de tirar digital que demorou demais. E em resumo, tô até hoje esperando meu cartão, ainda não ficou pronto, não tenho ideia de quando vai ficar. Então já tem 6 meses já que eu apliquei e até hoje eu não peguei meu cartão de autorização. Então o que acontece? Sem o cartão, eu posso ficar aqui na Itália de boa, não tem problema, mas eu não posso ficar viajando aqui na Europa, eu não posso ir para nenhum outro país. Eu posso trabalhar aqui na Itália se eu quisesse, só com o recibo. Mas tem muita gente, muito empregador também, que não gosta de contratar só com recibo. A minha sorte é que eu não tenho a intenção de trabalhar, porque eu já trabalho, né? Tenho meu trabalho. E tô aqui esperando até hoje. Então não me ligaram mais, então eu acredito que tá tudo certo. Eu espero, né? Porque ainda quando eu olho lá no site, ainda fala que tá em transação, ou seja, não tem um novo status, né? Tá o mesmo status de quando a gente foi lá a segunda vez. E eu tô esperando, tipo, eu não tô oficialmente regular aqui na Itália, não tô irregular porque eu dei entrada, mas tô aqui esperando até hoje. A burocracia italiana não é para amadores, você tem que ter muita paciência, muita paciência. E também para aguentar a grosseria deles, porque, gente, aquele local ali tanta grosseria que eu não vou falar mais coisas, porque, né, é a polícia, não quero problema com a polícia. Em relação às outras coisas, tá tudo em conformidade, né? O Bruno continua trabalhando no mesmo local, tá trabalhando um pouco mais agora, às vezes não tem intervalo. No vlog que eu fiz esses dias, eu até falei isso, né? Calhou de ser os 2 dias que ele teve intervalo, mas ele normalmente ele não tá tendo. Hoje mesmo ele não teve, ele entra 9 horas da manhã e às vezes sai só meia-noite, sem ter o intervalo para poder vir aqui em casa. Não tá aquela vida de recém-chegados, de imigrantes. A gente não vai ficar aqui o resto da vida, mas querendo ou não, nós somos imigrantes. Então como eu falei, a gente tá nesse Airbnb até começo de fevereiro, depois a gente ainda tá pensando o que a gente vai fazer, né, que rumos a gente vai tomar. Tem muita coisa boa aqui na Itália, né? Os 2 vídeos que eu fiz aqui eu falei mais coisas ruins, mas é para quebrar mesmo essa ilusão de que fora do Brasil é tudo uma mil maravilhas, é tudo muito bom, mas não é verdade, né? Tem seus pontos positivos, mas também tem os pontos negativos, tem coisas que o Brasil tá anos-luz na frente, tem coisas que não. A gente tem muitos estereótipos da Itália, né? A gente ouve muito no Brasil, como o Brasil tem muito imigrante italiano, a gente tem certos estereótipos. Nem sempre são realidades, são coisas que realmente são daquele jeito, mas tem outras coisas que são mesmo daquele jeito e são um pouco mais que você estando aqui. E assim, coisas muito boas, mas também umas coisas não tão boas, assim como eu acabei de contar aqui o relato da burocracia e também, às vezes, da falta de paciência e grosseria deles. Mas não é geral, né? A gente não pode generalizar. São algumas pessoas em alguns setores da sociedade. Mas é isso, então eu, assim que tiver mais novidades ou coisas acontecendo, eu volto para contar para vocês. Eu tô querendo fazer mais vlogs aqui pro canal, então
acaba que eu vou começar a compartilhar mais, né? Coisas que acontecem assim com mais em tempo real. Mas aí de tempos em tempos eu faço esse vídeo sentadinha, contando alguma coisa que eu acho que vale a pena, né? Porque algumas coisas também não vale a pena. Mas então a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais.